Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Você pergunta e o Rav Sani responde para você. Aê! Promessa é dívida, mais uma leva. Não deu tempo de responder tudo no vídeo anterior e eu me comprometi e estou aqui para responder todas as perguntas que vocês enviaram pelo direct do Instagram by Rav Sani. Se a sua pergunta está ou não está no vídeo de hoje, você só vai descobrir assistindo. Ação. Vamos para a primeira Não estou olhando para nenhuma. É aquela. Gravando. Rapaz. Vamos para a primeira pergunta do vídeo de hoje, da Andressa Souza M. Posso guardar o Shabat mesmo não sendo judia? Então preste muita atenção, Andressa, porque eu vou responder a sua pergunta de uma forma que você vai entender muito bem. O conceito do Shabat, para cumprir o Shabat de verdade, com seus mínimos detalhes, é necessário saber e estudar todas as leis do Shabat. Caso contrário, com certeza, você irá transgredi-lo. Inclusive, o Hafetz Haim ele escreve no seu comentário do Mishnah Brurah, na introdução do Helek Gimel, do volume 3, da sua obra Mishnah Brurah, que é impossível guardar o Shabat sem estudar todas as leis do Shabat de forma minuciosa. Segundo ponto é que o Shabat é um testemunho que Deus criou o mundo, o universo em 6 dias. No 7º dia ele parou de criar, ele descansou entre aspas, por isso que no 7º dia nós não criamos, nós deixamos de criar e nós não trabalhamos. E o que é trabalho, melahá, que é proibido para o povo de Israel fazer no Shabat, é todos aqueles trabalhos que estão envolvidos na construção do Mishkan, do tabernáculo, e a gente aprende isso no Talmud pela proximidade das parashiot, das porções. O povo de Israel testemunhou isso no Monte Sinai. Mesmo os judeus que ainda não tinham nascido, estavam lá virtualmente, estavam lá de forma espiritual, e todos nós escutamos isso e testemunhamos. O povo de Israel escutou no Monte Sinai. Um não-judeu não estava lá, não escutou, ele cumprindo o Shabat, com seus mínimos detalhes, seria um testemunho em falso. Então, cumprir o Shabat nesses termos é algo exclusivo para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas, se você quiser cumprir o Shabat da sua maneira, sem precisar cumprir todas essas leis, você pode, de uma forma simbólica, não tem problema nenhum. Next question, o seguidor Usbril, Bril, ele pergunta o seguinte: em Samuel, no livro de Samuel, capítulo 28, versículo 15, Saul conversa com Samuel. Samuel ressuscitou? Então, vamos lá. A resposta é a seguinte: o profeta Samuel já tinha falecido, ele não ressuscitou. O rei Saul, ele transgrediu a proibição de consultar uma vidente, de consultar uma espécie de bruxa. É você, Satanás! Que invocou o espírito do profeta Samuel. Foi isso que aconteceu naquela passagem do Tanar. O profeta não ressuscitou, e sim o seu espírito foi invocado para que o rei Saul conversasse com ele. Pergunta agora do Paulo Marx 7. Ele pergunta o seguinte: se um judeu come carne de porco sem querer, o que ele faz? Bom, sem querer, você mesmo está falando, foi sem querer, não foi de proposital. Ones Rahmana Patra, está escrito que algo foi feito involuntariamente, a pessoa esqueceu, a pessoa se distraiu, a pessoa foi obrigada, não tinha outra alternativa, não foi pela sua livre e espontânea vontade, ela não vai ser castigada, ela não vai ser cobrada, ela não transgrediu nada, ela está 100% absolvida. Agora, já que ela ingeriu, e o kashrut, as leis da dieta kasher, é algo que está relacionado diretamente com a nossa essência espiritual, com o nosso espírito, com a nossa alma. Comeu? E uma vez que você comeu, aquela energia, aquilo, de uma certa forma, vai te influenciar, vai te travar, vai fazer cascas na sua sensibilidade espiritual. Por isso que no dia de Yom Kippur existe uma tefilá, que é a tefilá Zaká,
que é uma reza que a gente, antes do dia de Yom Kippur, a gente se concentra e a gente pede perdão por várias coisas que aconteceram durante o ano. Uma das coisas é por tudo que nós ingerimos e que não estava de acordo com a dieta kasher, com os preceitos bíblicos de alimentação. E também a Seudah Mafseket, que é a última refeição antes do jejum. Ela também, na Kabbalah, nos livros da mística judaica, ela é uma refeição que, de uma certa forma, ela conserta, ela retifica tudo aquilo que você ingeriu, tudo aquilo que você comeu, que não era kasher, no caso, na sua pergunta, carne de porco. Agora do seguidor Salomão Traeger, Rav, por que se acende uma fogueira em Lag BaOmer? Antes de mais nada eu vou explicar o que é Lag BaOmer e depois eu explico o costume de se acender fogueiras nesse dia. Lag BaOmer, Lag Lamed Gimel, pela numerologia judaica, Lamed é 30, Gimel é 3, 33 é o 33º dia da Sfirat HaOmer, da contagem do homem. Nesse dia faleceu o grande Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. Ao falecer, antes de falecer, ele revelou muitos segredos da Torá. Ele trouxe muita luz para o mundo. E essa luz que ele trouxe para o mundo é simbolizada através da fogueira que nós acendemos no dia do seu falecimento. Ele pediu para que os seus alunos fizessem uma festa nesse dia e não ficassem tristes, porque ele entendia, ele vivenciava o conceito de que a nossa vida é um presente, mas é passageira. Nós estamos aqui de passagem, é um corredor. Começo, meio e fim. Nós precisamos aproveitar essa estadia. E ele aproveitou muito bem, estudou muito a Torá, ensinou, transmitiu valores, cumpriu a sua missão. Ele estava realizado. Ao redor dos seus alunos, ele pediu para que esse dia, o dia do seu falecimento, fosse um dia alegre, um dia feliz. Por isso que nós acendemos a medurá, a fogueira nesse dia, simbolizando toda essa luz que ele trouxe para o mundo. Nós dançamos em volta dessa fogueira. E também o luto da Sfirat HaOmer acaba em Lag BaOmer. Os alunos de Rabi Akiva, os 24 mil discípulos, morreram porque não estavam se comportando de forma respeitosa uns com os outros. Então eles pararam, eles cessaram de morrer nesse dia de Lag BaOmer, 33º dia da contagem. Mais um motivo para que a alegria paire no ar nesse grande dia de Lag BaOmer. Eu morei em Israel 8 anos. Existe um costume também de visitar o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai em Meiron. Judeus do mundo inteiro visitam o seu túmulo, rezam a elevação da sua alma, acendem fogueiras, fazem as suas orações. Dizem que fora do túmulo parece Simchat Torah, todo mundo dançando. Dentro, na caverna, parece Yom Kippur, de tantas tefilot, de tanta devoção. Vale a pena um dia vivenciar essa experiência de visitar o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai em Meiron, no dia do seu falecimento em Lag BaOmer. A próxima pergunta, quem perguntou ela foi o nosso seguidor, Michael Yaakov. Michael Yaakov, ele pergunta o seguinte: Rabino, a independência do Estado de Israel, qual a importância disso para o povo judeu e para o mundo? Gostei da sua pergunta e você foi brilhante quando escreveu para o mundo, não só para o povo de Israel. A independência do Estado de Israel, que esse ano nós celebramos 72 anos da existência do Estado judeu, do Estado de Israel, é algo de extrema importância não só para nós, não só para os judeus, para o mundo. Israel é a espinha dorsal da segurança do nosso povo e da segurança mundial em combate ao terrorismo, em produção de medicamentos, em tecnologia de ponta. Startup Nation, ela é conhecida como o país das startups. Israel é um sonho. Poder regressar, poder morar igual eu morei, poder visitar a hora que a gente quer. Moisés não entrou em Israel. E nós temos esse mérito, esse privilégio e essa alegria. O Estado de Israel é um presente de Deus e a sua existência é algo primordial para a nossa segurança. Lembramos também do dia do Holocausto, Yom HaShoah, inclusive eu fiz uma live com um sobrevivente, Sr. Tom, no meu Instagram, Bairapsani.
E logo depois do Holocausto, Deus deu esse presente para o povo de Israel, um lugar na terra de Israel, na terra prometida, na terra que emana o leite e o mel, onde estão enterrados os nossos patriarcas, onde lá você vive judaísmo em cada esquina, em cada canto, em cada local, tem uma história. São pedras de corações, e a conexão do povo de Israel com a terra de Israel é algo milenar, desde a época do nosso patriarca Abraham, que saiu de Haran, entrou na terra de Israel, enfrentou as dificuldades, superou testes, e desde lá ele se conectou espiritualmente com essa terra. Por isso que 2000 anos ficamos fora. 2000 anos os judeus ficaram espalhados pelos 4 cantos do mundo, mas ao retornarem, se conectaram de forma única, mantendo os mesmos preceitos. Judeus espalhados jamais haviam se encontrado, quando retornaram e se encontraram pela primeira vez, os mesmos preceitos, o mesmo tefilim, a mesma mezuzá, os mesmos livros, os mesmos costumes. Essa tradição milenar, ela é divina, espiritual, e com certeza a terra de Israel tem um papel crucial na missão que o povo judeu possui como povo, e também para que o mundo inteiro usufrua de sua luz. Vamos para a próxima pergunta, mas antes uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Vamos lá? A pergunta da seguidora Sheila Markovic. Ela pergunta o seguinte: qual que é o papel do rabino? Boa pergunta. As pessoas acham que o rabino é uma espécie de padre dos judeus. Não. O rabino nada mais é do que um judeu instruído, que estudou bastante, e ele agora é um líder espiritual, um amigo, um conselheiro, um professor, um mestre, um guru, e ele está à disposição de todos para que as pessoas tirem suas dúvidas, para que as pessoas desabafem, abram os seus corações, para que ele possa também transmitir os valores que ele estudou, transmitir os valores milenares judaicos. O rabino tem o dever e a obrigação de estar do seu lado nas horas tristes, nas horas alegres. O rabino, ele vai te trazer alegria, ele vai te trazer bênção e ele vai te trazer cultura. Esse é o papel de um rabino. É óbvio que existem especializações, igual em todas as áreas, igual na medicina, igual na advocacia, igual em qualquer setor. Existem rabinos que foram mais para o lado da legislação judaica, se transformaram em dayanim, em juízes. Existem rabinos que abraçaram uma comunidade e se transformaram num rav keilah, num rabino líder de uma congregação. Existem rabinos que dão aula em yeshivot, em academias rabínicas, em academias de estudo talmúdico. Existem rabinos de cidade, existem rabinos de bairro. No meu caso, por exemplo, eu me especializei no trabalho comunitário e foquei no público jovem, assim como eu, quando jovem, me apaixonei por tudo isso e decidi transmitir isso para a juventude, que é o futuro do nosso povo. A próxima pergunta da seguidora Fernanda Cohen. Ela pergunta o seguinte: rabino, na sua opinião, qual é o lugar do mundo onde existe maior número de judeus? Bom, vamos fazer aqui uma conta. Se eu não me engano, acho que no mundo inteiro tem uma média de 14,5 milhões de judeus. Em Israel, uma faixa de 6,4 milhões. Então Israel com certeza é o lugar do mundo onde existem e moram e vivem o maior número de judeus. Depois vem Estados Unidos, com certeza, uma faixa de 5,7 milhões nos Estados Unidos. Só na França eu sei que tem uns 400 mil judeus. E o resto espalhados pelos outros países do mundo. Lembrando que antes da Segunda Guerra Mundial, esse número era muito maior. Só no Holocausto morreram 6 milhões de judeus. Por isso que eu bato na tecla do dia do Holocausto. É muito importante lembrar e deixar claro tudo o que aconteceu lá, todos os horrores, para que essa tragédia, esse crime, jamais se repita na história da humanidade contra qualquer povo, contra qualquer raça, contra qualquer cultura. Never again. 3, 2, gravando. Ih, cara, o celular tá preso. Vai, faz isso. Vamos para a pergunta aqui do seguidor
Sandro.marketing, ele pergunta o seguinte: Rabino, o que você está achando dessa chuva de lives que está acontecendo agora na quarentena? Pô, Sandro.marketing, você que é do marketing, você deve saber muito bem. Essa chuva de lives, realmente, tá tendo live toda hora, eu tô com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live. Inclusive, minha própria esposa pede para eu fazer live em casa o dia inteiro. Ela pede live a louça, live o chão, live a cozinha, live os pratos. Brincando. No nosso canal Bairafsani, nas redes Bairafsani, agora nesse período de isolamento social, nesse período de quarentena, eu estou fazendo as lives iluminadas 2 vezes por semana, no mínimo. Nós temos uma live no Instagram e uma transmissão ao vivo por todas as redes Bairafsani. Já estreamos esse quadro, Ravsani Live Show! Bom, eu acho positivo. As pessoas elas estão em casa, estão confinadas. Elas precisam aproveitar esse momento de isolamento para refletir, para parar, pensar quais são os seus valores, o que é o principal na vida, o que é o secundário. Esse vírus ele está resgatando, um vírus lá de fora está resgatando o ser humano para dentro de si mesmo. Então essas lives, a maioria, são lives motivacionais, são lives de entretenimento para entreter as pessoas que estão confinadas em casa. Eu acho benéfica toda essa chuva de lives que você citou na sua pergunta. Por que não? Se o conteúdo é nobre, se o conteúdo ele é inspirador, se o conteúdo ele é rico, por que não? Quanto mais, melhor. Penúltima, vai. Nosso tempo está acabando, então vamos para a penúltima pergunta de um seguidor, aqui o nome dele é Reuven.pina. Ele pergunta o seguinte: Rabino, qual a dica que você dá para alguém que está começando na área da comunicação? Boa pergunta, eu vou te dar uma dica. Seja transparente, seja você mesmo, fale a verdade, seja autêntico. As pessoas percebem quando você está sendo falso, quando você está mentindo, quando você não está sendo aquilo que você realmente é. E jamais tente vender algo que você não comprou. Você nunca vai conseguir vender um produto que você ainda não acredita nesse produto, você não comprou ele para si mesmo. Isso na área do marketing, na área das vendas, isso é muito verdadeiro e real. Mas na parte da comunicação verbal também. Você nunca vai conseguir persuadir, você nunca vai conseguir convencer uma plateia, um público, se você não acredita no que você está falando, se você não tem paixão por aquele tema. Então é óbvio que existem várias técnicas de oratória, vários cursos, mas o principal é você acreditar no que você está falando, você ter amor pelo tema e toda a parte de vivenciar aquele assunto é infinitamente mais importante do que o resto. Eu diria que isso é 80%, o resto é 20%. Se você quer começar na comunicação e você quer ter sucesso, foque nesse ponto que eu falei. A última pergunta desse vídeo, Ravsani responde a pergunta do seguidor Mike Costas. Quem foi a mãe do rei Davi? Ótima pergunta, realmente no Tanakh, nos Psukim, nos versículos, não está escrito o nome da mãe do rei Davi. Então qual que é o nome da mãe do rei Davi? Qual que é? A Gemara, no tratado de Baba Batra, na página 91, lado A, no Daf Tzadik Aleph, Amud Aleph, fala que o nome da mãe do rei Davi era Nitzevet Bat Hadael. Nitzevet, filha de Adael. Esse era o nome da mãe do rei Davi. Ótima pergunta. Acabou o nosso tempo. Espero ter respondido o maior número de perguntas que vocês enviaram. Quem ficou com a sua pergunta sem resposta, calma, não premos cânico, porque ainda serão gravadas outras edições deste quadro Ravsani Responde, onde você pergunta e eu, humildemente, respondo. Muita saúde, muita paz e somente boas notícias. Você, sua família e para toda a humanidade. Fui!